Oi, meu nome é Cibele e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre pensamento computacional, que é uma habilidade cognitiva essencial tanto na programação quanto no nosso cotidiano em geral, principalmente nos dias de hoje, em que as empresas estão buscando cada vez mais por profissionais críticos, criativos, autônomos e em que as soft skills, no caso as suas habilidades socioemocionais, têm prevalecido em relação às habilidades técnicas. Eu trouxe o pensamento do Christian Bachmann, que é professor doutor no Instituto Federal Farroupilha e nas suas pesquisas trabalhou com esse desenvolvimento do pensamento crítico e estruturado, mas de uma forma a não utilizar elementos tecnológicos. Ele diz que pensamento computacional é utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento com a finalidade de identificar e resolver problemas. Ou seja, roubar alguns conceitos da programação e trazer ele para a solução de questões de modo geral. Bom, esses pilares que são pegos da computação para que a gente possa pensar antes de resolver um problema complexo são decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. A decomposição tem a ver com dividir para conquistar, transformar um problema aparentemente complexo e impossível em partes menores que são gerenciáveis. Por exemplo, essa figura aqui da esquerda é uma figura irregular. Se você for calcular a área dela dessa forma que está aqui, é bastante complexo. Mas, se você dividir ela em figuras regulares, triângulos e retângulo, você vai conseguir calcular cada área individual, somar e vai dar a área da figura, que você inicialmente não sabia como fazer. O reconhecimento de padrões é algo mais comum no nosso dia a dia, porque desde pequeno a gente aprende a escutar barulhos de passos e saber quem será que é o familiar que está chegando, a escutar um trechinho de uma música, mesmo que o cantor nem tenha começado a falar, mas a gente consegue saber que música que é, saber se vai chover com base nos ventos, na cor do céu, no clima mais frio, por assim dizer. A abstração é que você não precisa conhecer o produto final, todas as partes minuciosamente, para você conseguir dirigir. Por exemplo, um carro você só precisa saber o básico e você consegue andar na estrada. Protótipos, moldes também são dessa forma. Você não vai pensar na figura pronta, você vai tentar se aproximar o máximo possível, ignorando coisas que não são essenciais. E o algoritmo, que é o pilar que agrupa todos os outros, é uma sequência ordenada de instruções finitas e não ambíguas para resolver um problema e garantindo a sua repetibilidade. O que é isso? É uma receita de bolo, em que você precisa ter linhas com instruções, geralmente cada linha com um verbo, né, uma ação a ser feita, e que se você trocar os ingredientes, não vai dar certo. Mas se você usar produtos similares, é para funcionar da mesma forma, porque a receita ela garante que se eu testar com outros elementos a mesma função, por assim dizer, vai dar certo. Eu trouxe o exemplo aqui da receita e também de um fluxograma. A gente pode representar escolhas, um caminho a ser seguido de forma narrativa, como eu estou fazendo aqui, como é a receita do bolo, também em forma de fluxograma, que é mais para quem é visual, e também de forma de pseudocódigo, que é usando uma linguagem mais parecida com a linguagem de programação, mas isso não vai ser abordado aqui. As características dos algoritmos é que eles contam com uma entrada, um processamento e uma saída. No caso, se você fosse fazer um ovo, a sua entrada seria os ovos, manteiga ou óleo, a frigideira, enfim, todos os utensílios que você vai precisar antes de começar a receita. O processamento seria você ligar o fogo, colocar a panela no fogão, colocar a manteiga, quebrar o ovo, pôr o ovo no fogo, mexer, botar o sal e a sua saída, seu output, seria o ovo pronto no prato para você comer. Os algoritmos, eles são intermediários entre nós, o nosso pensamento, que é muito subjetivo, e a linguagem de programação, que é extremamente objetivo. Então, ele ajuda a gente a criar um script, a gente saber o que a gente vai fazer quando a gente for realmente codar. E o algoritmo está correto quando a sequência de instruções retorna uma saída esperada. Ou seja, se eu faço um algoritmo para somar dois números, 1 e 2, e recebo um 4, eu sei que o algoritmo não está correto, porque ele não está retornando o que eu espero que ele retorne. Para você desenvolver o pensamento computacional, tem algumas atividades simples que podem ser usadas até mesmo por crianças,
que são explicar atividades que você vai fazer, porque muitas vezes a gente faz as coisas no automático. Montar um Lego jogando Minecraft, porque a gente tem instruções a serem seguidas que, se nós juntarmos tantos blocos, vai formar uma figura, e se a gente não conseguir faltar um pedaço, não vai ser a mesma coisa. Criando e interpretando mapas, por exemplo, se você anda de ônibus, metrô, enfim, e uma pessoa pergunta para você qual parada que tem entre essa e essa outra, provavelmente você não vai saber, porque você sempre abstrai o caminho inteiro e lembra no máximo 2 paradas antes e depois da sua para você não se perder caso você erre. Estudando robótica e programação. O estudo de robótica é muito bom porque você consegue ver, ao mesmo tempo que você vai fazendo, os resultados do seu progresso, né? Igualmente na programação. Bom, era isso que eu tinha para falar com você hoje. Espero que você tenha gostado e até uma próxima.